moldado pela esperança. A esperança molda o seu viver, molda o viver de cada pessoa. A pergunta, na verdade, não é se eu sou moldado pela esperança, mas que esperança molda a minha vida. Que esperança molda meu caminhar, minha existência. E será um erro trágico, se mais cedo ou mais tarde você descobrir que está sendo moldado pela esperança errada ou por um entendimento equivocado da esperança. A vida cristã, então, é sobre a esperança, porque a vida é sobre a esperança, mas sobre a esperança que realmente justifica a nossa existência e justifica o moldar da nossa existência. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses com esta problemática em mente. Ele fundou esta igreja. O livro de Atos, capítulo 17, narra como o apóstolo Paulo fundou a igreja em Tessalônica. Ele escreveu 2 cartas que temos nas Escrituras a esta igreja lá em Tessalônica. Cidade hoje da Grécia, como da Grécia Antiga, e também hoje a segunda cidade em tamanho da Grécia atual. E lá estão as ruínas da Tessalônica Antiga e há igrejas ali históricas. Mas Paulo escreveu essas 2 cartas, e a segunda carta dele é uma carta para corrigir certos ensinos e compreensões erradas que adentraram aquela igreja, particularmente sobre a esperança que nós temos em Cristo Jesus, a grande esperança, a única esperança que justifica o levantar cada dia. E nós estamos pensando nesta carta, queremos continuar pensando. 2 Tessalonicenses capítulo 2 é a nossa leitura, e nós vamos ler do verso 13 até o verso 17. Mas antes de ler o texto desta noite, deixe-me ler os versos 1 e 2 deste mesmo capítulo, capítulo 2, onde ele aponta a razão que moveu ele a escrever esta carta. Ele está à distância, em Corinto, também ali na região, então, hoje da Grécia. Ele recebe informações sobre a igreja em Tessalônica e os problemas, as ideias erradas que ali adentraram. E ele escreve esta carta para corrigir isto. E esses 2 versos revelam o que moveu Paulo a escrever esta carta. Dizem assim os 2 versos: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, a questão da vida cristã, que começa com a salvação em Jesus Cristo e que envolve o cumprimento de tudo com a volta de Cristo e o fim da história da humanidade, havia recebido informações erradas entre aqueles irmãos e tinha sido distorcida. E uma das coisas é que começaram a dizer que Jesus Cristo já tinha voltado, essa segunda vinda já tinha acontecido. E isso trazia muita confusão, eles atravessavam dias difíceis, perseguição inclusive. E como é que é? Voltou, mas nós não sabemos, não estamos participando. Volta depois, já voltou. E também começou a produzir dificuldades na conduta deles cada dia. Porque pensando que Cristo já tinha voltado, queria voltar logo naqueles dias, etc., começaram a se comportar de forma irresponsável com a vida. E aí Paulo escreve para corrigir tudo isto. Vamos agora então aos nossos versos do dia de hoje. Para o dia de hoje, diz assim então a partir do verso 13, a palavra de Deus para o seu coração. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa.
que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. O verso 15 diz: portanto, irmãos, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Desistir, abandonar, interromper, parar, ser tomado pelo desânimo são possibilidades reais para qualquer um em certos momentos da caminhada da vida, e muitos acabam sendo atingidos de forma fatal por esses problemas e desertam, abandonam, param, interrompem. Me lembro quando eu estava fazendo a faculdade, cursando a faculdade, e numa dada noite, já por volta de 11 horas da noite, na biblioteca, uma colega de repente bateu o livro, fechando um livro grosso, grande, e naquele silêncio, se exigia silêncio na biblioteca, como normalmente se faz, e já tarde da noite, e alguns de nós ali estudando, não muitos, de repente aquela pancada de um livro sendo fechado com força, e ela disse: chega, eu desisto. Talvez tarde da noite, talvez já num acúmulo de coisas, e talvez já por ter passado 2 anos de curso, e o peso agora havia chegado, curso noturno, aquele cansaço, e ela estava proclamando numa hora de explosão: estou abandonando o curso, estou interrompendo, deixo tudo agora, paro agora. Você já sentiu vontade de agir assim algumas vezes? Todos nós certamente já fomos tentados em algum momento assim. Mas o mais grave e a possibilidade terrível é isto acontecer em relação à nossa vida com Deus, a vida cristã. Nós que somos do Senhor, nós que andamos com o Senhor, nós que conhecemos o chamado do Senhor, de repente dizermos: está difícil demais, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, e nem mesmo a esperança e aquilo que eu esperava de Deus em Cristo não acontece. Enfim, a luta é grande demais, este mundo é totalmente o contrário, eu não aguento mais lutar contra este mundo, estou deixando a vida cristã, estou abandonando, estou parando. Desisto, vou para o mundo, vou para a vida sem Deus, vou para a vida longe do Evangelho, vou para a vida longe da verdade das Escrituras. Esta é a questão que o apóstolo Paulo aborda nestes versos aqui. Esta possibilidade, esta dificuldade. Por isso esses versos falam em permanecer firmes, como já lemos o verso 15. O apóstolo Paulo tem diante dele, e os leitores que receberam esta carta também têm diante deles, a esperança, a grande esperança em Jesus Cristo. Nós precisamos da esperança maior, do perdão absoluto de Deus, que somos de Deus eternamente, e que a história, nossas vidas dentro dessa história, tem uma direção, tem um sentido, tem um fim onde as coisas serão niveladas, corrigidas, e há uma eternidade diferente. Se não houver isso, então, por que acordar amanhã? Estamos aqui apenas para ver quem chega ao cemitério com mais diversão, brinquedo e dinheiro. Não estaríamos nós sendo estultos se vivemos assim? Precisamos de uma esperança passageira. A verdade é que todo mundo vive por esperança, mas esperanças pequenas, menores do que a vida, esperanças fugazes que nunca justificam o continuar e viver e lutar neste mundo. Mas há esperança maior que a Bíblia nos fala e nos ensina. E a esperança que então nos diz: vale a pena continuar, vale a pena perseverar, não importa quão escuro seja o momento, não importa quão atribulada seja a hora,
vale a pena continuar, a grande esperança está diante de nós, as coisas serão um dia organizadas, Deus tem a última palavra da história das nossas vidas e do mundo, e em Cristo Jesus Ele tem um plano eterno para nós, Ele vem para nós, então este mundo não está perdido, não está entregue à maldade, à corrupção. Vale a pena lutar e continuar com Deus. Essa esperança é a única que justifica a vida e por isso essa esperança nos leva a continuar. Esperança que exige o continuar, um continuar. Esperança que pede de nós um continuar. Esperança que justifica um continuar. Alguém nesta noite aqui desanimado, querendo parar, abandonar, não faça isso. Continue olhando para frente nessa esperança. Essa esperança torna totalmente sensato continuar a viver cada dia na paz e na alegria do Senhor e a viver com Deus neste mundo, porque somente isso dá sentido ao nosso coração. Louvado seja o Senhor pela grande esperança em Cristo. Esperança então que exige um continuar seu, meu irmão, minha irmã, e você, meu amigo, que ainda não tem, justifica você vir nessa esperança, porque ela é o que vale a pena em todo o labutar da vida, em todos os afazeres, da direção, traz sensatez e nexo para a nossa caminhada no mundo fugaz e passageira, numa vida que voa rapidamente e onde tudo é incerto. Esperança que exige um continuar, porque ela vem da ação divina. Essa esperança, essa obra, meu irmão, minha irmã, lembre-se disso, meu amigo, nesta noite aqui, aprenda esta verdade do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Essa esperança é uma ação divina, por isso que ela exige um continuar, justifica um continuar. Essa esperança que está diante de nós e que chegou às nossas vidas, e por que chegou às nossas vidas, não é causa de obra humana. Se fosse, ela não poderia justificar e nem exigir um continuar, porque os recursos humanos são poucos. Quem somos nós para propiciar a nós mesmos a condição de abraçar e conhecer essa esperança, e estabelecer essa esperança? Só Deus pode fazer. O verso 13 é um verso de gratidão. O apóstolo Paulo começa com louvor, adoração, gratidão a Deus. Por quê? Graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo nosso Senhor. Por quê? Diz ele o porquê aqui no verso 13, no meio do verso 13. Por quê? Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. E aí ele traz esse mistério de como Deus opera em nós o encontrar, o abraçar dessa esperança em Cristo Jesus. Uma obra divina. Nossos corações, como são, jamais buscariam, encontrariam essa esperança. Mas Deus em misericórdia age desta forma, uma forma misteriosa que nunca entenderemos completamente, mas que é uma ação divina. Louvado seja o Senhor pela ação dele em nossas vidas, que um dia nos chamou para essa esperança. Talvez quando nossos corações corriam para longe, nada queriam com ele. Mas Deus, insistente nesse amor, foi atrás, até que nós não conseguimos correr mais. E finalmente precisamos fazer algo porque não havia outra opção. Constrangidos por este amor, dissemos sim. Graças a Deus por vocês, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu. O verso 14 continua: Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos chamou para algo maravilhoso, para algo glorioso. O mundo é um mundo que vive atrás da glória, todos nós sabemos disso, não é? Ainda mais com o advento da mídia que existe na atualidade, o holofote, a câmera numa pessoa é tudo, dinheiro, poder que chame a atenção, é tudo. O mundo da glória humana. Mas o que é a glória humana? O que é a glória humana? Nada. É como um fósforo que você acende e então pega fogo na sua totalidade, para em seguida sumir. Essa é a glória humana e a vida humana.
mas Deus nos chamou para tomar posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a glória de Jesus Cristo, Deus revelado em Cristo, inclusive com o fim da história, em seu poder e glória se manifestando, nós somos participantes disso pela graça dele. Ele nos chamou para isso. Como? Nos nossos méritos? Não, diz aqui o verso 14, por meio de nosso evangelho, o evangelho apostólico, o evangelho que eu e você temos na palavra, o evangelho que Cristo deu aos apóstolos, o evangelho realizado na pessoa de Jesus Cristo, que é o evangelho boas notícias, é o que quer dizer essa palavra no original, na sua origem grega. Boas notícias, Cristo nos trouxe as boas notícias, há esperança nele, porque nele há perdão, na cruz ele tomou sobre ele toda a nossa culpa, e ele não somente fez isto, tomando a nossa culpa e a nossa pena naquela cruz, mas ele também venceu a morte para que a vida eterna também fosse, com Deus, fosse possível para mim e a você. E ele então, agora ressurreto em poder e glória, faz esta obra no mundo, chamando o povo para a vida com Deus e a vida eterna nele, mas na direção de uma história que há de culminar com a manifestação de poder e glória dele, conforme nós já lemos nesta noite também, versos 1 e 2. Então, ele os chamou para ser participantes da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que chamado maravilhoso. Nós já ouvimos muitos chamados, não é mesmo? Chamados bons, quero crer que você já ouviu, talvez você ouviu um chamado, o telefone tocou, e aquela empresa onde você fez uma entrevista de emprego, lhe diz, estamos chamando você para ocupar aquela posição a qual você se candidatou. Que chamado gostoso este, é um chamado maravilhoso, mas em nada se compara ao chamado para tomarmos posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todos estes outros chamados passarão, por melhor que eles sejam, mas o chamado da glória de Cristo é para todos sempre. Louvado seja o Senhor. Esperança que exige um continuar, porque ela vem não de mim, de você, não vem de poder humano, nem de poder de governo, nem de dinheiro, mas vem da ação divina, aquele que era ontem, é hoje e será para todo sempre. E mesmo amanhã ou depois, quando eu e você já não formos mais neste mundo, o Senhor continua no mesmo poder e glória. Esperança que exige um continuar, porque ela vem da ação divina. E então, esperança que exige um continuar fiel à mensagem das Escrituras, sendo esta esperança esta ação divina. Então, essa esperança exige um continuar fiel à mensagem das Escrituras. Por que vacilar? Por que abandonar? Por que não confiar nas Escrituras que nos trazem este evangelho, essa esperança maravilhosa e nos ensina o caminho? Verso 15 diz o quê? Permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Do que é que ele está falando? Tradições, é muito fácil nós interpretarmos errado essas palavras, essa palavra aqui, tradição ou tradições. Ele não está falando de meros hábitos culturais, sociais, religiosos, que vêm de muito tempo, vão continuar. Não, tradição aqui ele está falando do quê? De viva voz ou carta nossa. Nossa quem? Dele, apóstolo Paulo, dos apóstolos. O ensino apostólico, esse que nós temos nas Escrituras, é esse ensino que nos foi entregue de uma vez por todas, apóstolos estabelecidos por Cristo, que se tornaram guardiões dessa verdade, e foram autorizados e comissionados por Cristo a proclamarem essas verdades. E a doutrina apostólica, o ensino apostólico, que seria essa tradição, aí está até hoje no mundo. O Espírito Santo dirigindo a preservação através das Escrituras sagradas. É sobre isso que ele está falando. Eles ouviram de viva voz, porque o apóstolo Paulo é quem pregou a eles em pessoa o Evangelho. E através da pregação dele, ele diz aqui, Deus usou a pregação dele do Evangelho para os chamar a essa esperança, a este Evangelho. Já disse, Atos capítulo 17 narra como é que o apóstolo Paulo pregou o Evangelho a eles. Aquela passagem complicada dele por Tessalônica. Grande oposição, mas ele pregou o Evangelho. Então eles ouviram de viva voz. Mas também diz ele, por carta nossa. Lemos no verso 1 e 2 que alguma carta espúria, querendo representar o ensino apóstolo Paulo, foi recebida por eles
e trouxe confusão sobre a esperança em Cristo Jesus. Por isso ele escreve esta corrigindo. Por isso que ele diz carta nossa, carta com autoridade apostólica. A igreja de Jesus Cristo é a igreja apostólica, a igreja que vive, marcha, crê segundo a doutrina apostólica, porque a doutrina apostólica é a doutrina de Cristo. E por isso ele diz, então, viva a voz, privilégio deles do passado que nós não temos. Mas temos as cartas também, ou temos a lavra nas Escrituras Sagradas. Então, carta nossa, permaneçam firmes nisso, apegue-se a essa tradição, apegue a isso que nós entregamos a vocês. É nisso que vocês devem permanecer. Esperança que move um continuar, mas que continuar? Um continuar fiel à mensagem das Escrituras. A vida cristã é sobre a doutrina apostólica, portanto, sobre aquilo que a palavra de Deus revela. E por isso que o crente em Jesus Cristo, discípulo de Cristo, filho de Deus em Cristo, precisa estudar a palavra, conhecer a palavra. E conhecer bem, porque o diabo conhece muito bem também. E ele é hábil em levantar ensinos de pessoas que distorcem a palavra de Deus, o ensino apostólico. É mesmo? É. Nos nossos dias, sim. Mas só nos nossos dias? Não. Por que o apóstolo Paulo escreve esta carta? Porque uma outra carta havia adentrado a igreja lá com distorções. Então, a luta pela verdade não é coisa dos nossos dias. Olha quanta pregação esquisita. Isso não é novidade. O diabo há muito tempo vem causando confusão. É a melhor tática, aliás. A mais difícil, talvez a mais improvável de ter algum sucesso, é bater de frente. A mais eficaz é confundir. Parece que é, mas não é. Por isso, nós, como os crentes de Tessalônica, no dia de hoje, precisamos conhecer a tradição, isto é, aquilo que é a doutrina apostólica, a doutrina de Cristo nas Escrituras. Sermos fiel à mensagem das Escrituras e verificar que nada mais vem a competir com aquilo que guia a nossa fé, aquilo que estabelece a base do nosso viver, seja sempre a palavra de Deus, sempre a palavra de Deus. Essa esperança que exige um continuar fiel à mensagem das Escrituras. Cuidado, meu irmão, quando você começar a ficar confuso e a questão do lugar das Escrituras e de focar nela começar a turvar, a sua vida ficar turvada em relação a isto, você está entrando num grande perigo e possivelmente a confusão virá. Quantas pessoas se perdem por causa disto. Então, mova-se fiel à mensagem das Escrituras. É verdade que a Bíblia tem suas complexidades, mesmo porque é um livro sobre a ação de Deus na história, num contexto geográfico, ou contextos geográficos e contextos históricos longos. É preciso um entendimento, sim. E há questões até complexas por causa da natureza do livro e algumas coisas talvez vamos entender apenas naquele dia lá na glória, na presença de Deus. Mas isso não quer dizer que aquilo que eu e você precisamos e a razão principal pela qual ela nos foi dada e foi preservada seja confusa e difícil. Não é. A questão principal de nós conhecermos essa esperança em Cristo Jesus é muito claro na palavra de Deus. É muito claro. Deus não nos deu a Bíblia, um livro complexo para nos confundir, não entendermos nada. Não. O propósito desse livro se cumpre de forma muito clara para aquele que realmente quer conhecer e viver por isto. É preciso ficar fiel à mensagem das Escrituras. Alguns gostam de levantar questões que não entendem nas Escrituras. Eu também tenho aquilo que eu não entendo nas Escrituras. Bem-vindo ao clube. Mas o que mexe com a minha vida e me transforma é o que eu entendo, por causa do sentido, que eu não encontro em nenhum outro lugar, e por causa daquela mensagem maravilhosa, única, e que faz todo o nexo com a existência humana, e sem a qual a existência humana é reduzida ao nada, ao nada. Esperança, movidos por esperança. Mas movidos, nós filhos de Deus em Cristo, pela esperança que move e justifica um continuar. Fiel à mensagem das Escrituras, sim, mas um continuar contando com os recursos divinos. Louvado seja o Senhor por isto. Eu e você não caminhamos
nos nossos próprios recursos. Num mundo tão conturbado, tão difícil, tão contra Deus e Evangelho, num mundo que oferece todo tipo de contratempo, dores e sofrimento, injustiças e corrupção. Como podemos continuar? Como podemos continuar em nossas próprias forças? A esperança que move um continuar contando com os recursos divinos. O verso 16 diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, e aí é uma oração do apóstolo Paulo, uma oração apropriada, adequada, e que revela aquilo com o qual podemos contar diante de Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, aqui falando então da manifestação da Trindade, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam. Ânimo e fortalecimento vindos da parte de Deus em Cristo Jesus. Talvez às vezes você há de sentir, não consigo mais, não posso mais, mas lá dos tesouros eternos da graça de Deus, de algum lugar, vem aquela provisão que você não encontra em você mesmo mais de jeito nenhum, nem encontra em lugar nenhum no mundo. E quando você pensa que você vai desfalecer, Deus há de segurá-lo e você vai continuar, louvado seja o Senhor. Esperança que move um continuar contando com os recursos divinos. Eu olho para o meu futuro e fico pensando o que vem à frente. Sou eu apto para continuar? Serei eu apto para continuar? Sim, porque eu conto com os recursos divinos que vêm do meu Senhor em Jesus Cristo na sua graça. Nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, que Ele então agora nos dê ânimo e fortaleça. Deus vai olhar por nós, e aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Esperança que move um continuar, sempre numa ética digna diante de Deus. E aí vem a manifestação e o sinal de tudo isso em nossas vidas, dessa esperança. O verso 17 diz, para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Deus está me fortalecendo e me enchendo de ânimo. Eu sou fiel à mensagem das Escrituras. A ação divina chegou à minha vida e me chamou para o Evangelho. Então eu devo demonstrar isso através de uma ética digna diante de Deus. O meu viver há de ser pautado pelo comportamento e atitude que glorifique a Deus. Ao lidar com o dinheiro, ao lidar com a família, ao lidar com os amigos, ao me comportar na sociedade, ao desenvolver minha vida profissional, ao buscar o lazer e entretenimento, nos relacionamentos diversos, no lidar com as minhas emoções, minha saúde e tudo mais, minhas posses, meus bens, sempre numa ética digna diante de Deus. Deus transformou minha vida e me chamou para uma nova vida nessa esperança. E eu então não me pauto pelo oportunismo, nem pelo jeito do mundo, longe de Deus, mas eu me pauto por aquele que tem o caminho eterno, e eu meço resultados pelo resultado eterno e não pelo momentâneo. Então eu tenho esta ética digna diante de Deus. Nosso país vive um momento terrível, sempre tivemos problema com a ética, mas temos agora um momento aí tão representativo de uma confusão ética tremenda. E nós pensamos nos expoentes que ocupam os lugar nas notícias, mas na verdade nós temos uma sociedade toda vivendo uma crise ética terrível. E há um discurso sobre vida reta e retidão, e todo mundo quer defender-se e dizer que ele é ético, que ele é correto. E aí então, de onde vem tanto erro? Bem, enfim, é uma confusão tremenda. Somente em Jesus Cristo nós haveremos encontrar essa ética digna. As bravatas humanas de ética e retidão são só bravatas. Mentem
de forma tão natural quanto respirar. Querem todos apresentar uma capa de retidão e pureza, enquanto que no subterfúgio querem tirar todo o proveito de qualquer forma. Uma vida sem moral, sem ética em diversos aspectos, ou em todos os aspectos, na verdade, da vida humana. Mas não eu e você. Nós que temos a esperança, essa esperança que nos move, mas ela nos move sempre numa ética digna diante de Deus. Sempre digna diante de Deus. Caminhando, caminhando, caminhando para fazer e viver a vontade de Deus. E no mundo que apodrece, sermos então o sal. No mundo que anda em trevas nesses dias, não sabe se está em pé ou de ponta cabeça, eu e você sermos luz. Esperança que move um continuar. Alguém querendo desistir aqui? A esperança lhe leve para frente nesta noite. Durante o regime nazista na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, houve um pastor e teólogo chamado Bonhoeffer, que se levantou, foi um dos poucos líderes cristãos na época que se levantou contra o regime nazista lá na Alemanha. E Bonhoeffer era um homem inteligente, deixou alguns escritos, apreciados até hoje, um homem de grande preparo teológico, fez algumas obras significativas, mas ele também acabou preso, e foi considerado um preso de Hitler, e colocado numa dada cadeia. E Bonhoeffer acabou sendo condenado à morte, foi enforcado, pouco tempo antes de terminar a Segunda Guerra Mundial e Hitler, o nazismo, ser derrotado. Mas quando ele estava engajado na luta ali no seu país contra o nazismo, alguém interpelou Bonhoeffer, quando ele conclamava os cristãos a resistirem ao nazismo. Alguém, um cristão mesmo, disse a ele: por que você se expõe a tanto perigo o tempo todo? Perguntou isso a Bonhoeffer. E acrescentou: Cristo vai retornar a qualquer dia e o seu trabalho e sofrimento será totalmente desnecessário. Fica quietinho no seu canto, aí na esperança de Jesus Cristo, ele vai voltar um dia mesmo e não mexe com nada disso. E Bonhoeffer respondeu a esse questionamento da seguinte forma: se Cristo volta amanhã, então amanhã eu descansarei do meu labor. Mas hoje eu tenho um trabalho a fazer. Eu devo continuar minha luta até completá-la. A volta de Cristo é grande esperança, não é escapismo, mas é a grande força que move o Filho de Deus em Cristo a continuar hoje e a ser fiel hoje. Eu devo continuar minha luta até completá-la. Vamos orar?